Irmãos, é satisfação poder ministrar pela segunda vez na conferência, né? De fato, nós temos vivido momentos de favor e graça. Então, deixa eu me apresentar. O pastor já apresentou, mas está ali ao lado uma jovem senhora que é a responsável pelo ministério, é ela. Fica em pé, minha filha. Você. Essa pastora Ana Paula. Olhe para lá, eu já lhe vi. Essa é a mulher que me faz feliz. Porque se o pastor está bem, a igreja está bem. Se o pastor está mal, a igreja está mal. Então, a mulher, você que é ovelha, trata bem da mulher do pastor. Sejam bons, sabe por quê? Porque quando a mulher do pastor faz ele feliz, ele chega na igreja cuspindo fogo. Legal. Muito importante fazer a mulher do pastor feliz, mais do que o pastor. Bem, então essa é a minha esposa, a pastora Ana Paula. E está aqui o Abner. Dá um passo para frente, Abner. Esse é o caçula, professor de educação física. Esse, o de lá da bateria, dê um passo para frente. É o Azaf, esse é o advogado. Um faz direito, outro faz educação física. Começamos cedo, viu, irmão? Começamos já com 21 anos de casado, já. Amém. Parece não, né? Mas já é 21 anos de casado. E não me arrependo, não casava com ela de novo. Não sei ela comigo, mas com ela eu casava. Então, está aqui o Anderlon, que esse é filho também, viu? Eu tenho um neto. É filho. Mas isso aqui é filho de Azaf, que nasceu numa célula na escola. Então, através da vida de Azaf veio o Anderlon. E através da vida de um Anderlon veio o Rony, que é o pai do Anderlon, não é? Todo mundo aqui, o Luiz, o Anderlon, já casei o Anderlon, graças a Deus, já me deu um netinho, e vocês já está liberado, pode descer. Tá bom. Então, senta ali perto da mãe para esquentar, fazer o meu papel. Enfim, irmãos, somos a Igreja Batista Vinho Novo, Ministério Vinho Novo, igreja que tem rompido. E sem mais delongas, vamos, irmãos, estudar um pouco aqui a palavra. Com tantos homens de inteligência que passaram antes de mim, eu sou um mero servo, que vou aqui falar um pouquinho do que Deus tem feito através desse tema tão sugestivo, e eu quero falar antes da pregação desse tema. Mas, abra aí no livro de Gênesis. Tem alguém aqui? O irmão para me ajudar aí, Gênesis 26, que o pastor Adriano ontem, ele abriu a conferência, o momento do ofertório com esse texto. E eu quero, irmãos, discorrer aqui algo que para Deus honrar, 26, do versículo 1 ao 6, para Deus nos honrar não é preciso você sair do seu lugar, porque a bênção não está no lugar, a bênção está em você. Você é a semente de prosperidade que prospera onde chegar. Aprenda isso. Eu tenho vivido essa experiência. Então veja só. Até você que sobrevindo a fome à terra além da primeira ávida, nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça. Repita comigo aí: não desça. De novo, não desça. Está valendo. Ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento, a aliança que fiz com o teu pai Abraão. Multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e lhe darei todas as terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as terras. Amém? O versículo 12 agora, por favor, versículo 12. Semeou Isaque naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. No meu caso, estou ficando riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus o invejavam. Aleluia. Quando nós obedecemos, a prosperidade chega.
Aí, antes disso aí, para não entrar num clima assim de legalidade, né? Também deixei de falar. A Rafa está conosco. A Rafa é responsável pela mídia da igreja. Aonde o pastor vai, ela acompanha. Amém? Depois tem informação para dar. Então, irmãos, iremos tratar de um assunto de muita relevância para aqueles que pretendem experimentar a prosperidade dos que andam na verdade. Iremos aprender com um personagem da Bíblia chamado Isaac, filho do pai da fé, Abraão. Isaac será o nosso objeto de estudo. Isaac teve duas escolhas ao se deparar com a crise: permanecer crendo na total dependência de Deus, ou seguir sua justiça própria, colocando em prática o seu plano. Primeiro, ou ele ficava crendo na dependência de Deus, ou ele ficava debaixo do favor para que a promessa se tornasse realidade, ou ele agora tomava uma decisão de seguir sua justiça própria, colocando em prática seu plano de ir a Gerar, a sair e descer por Egito. E primeiro, irmãos, não é uma regra áurea da prosperidade. Essa é a verdade. A prosperidade não é um estado geográfico. Escute agora. A prosperidade não é um estado geográfico, sim de fé. 3 atitudes que Isaac experimentou e que Deus honrou naquele lugar. Primeiro, irmãos, eu quero entrar nessa ministração, mas primeiro falar do tema, viu, pastor Roberto? Eu tenho um pastor Alberto auxiliar lá, e eu chamo o pastor Alberto de Roberto e o pastor Roberto de Alberto. Mas é tudo pastor, né? Então vamos lá. Então veja só. A prosperidade dos que andam na verdade. Vamos ler de novo, irmãos? A prosperidade dos que andam na verdade. E isso me chamou a atenção porque a prosperidade é o artigo definido. O tema já dá para fazer um sermão daí, pastor. A prosperidade, o ar aqui é um artigo definido, já define que é a prosperidade. E a prosperidade, os judeus saúdam um ou outro com a paz. A paz lá, eles querem dizer saúde e prosperidade. Saúde e prosperidade. Eu tinha um amigo, pastor judeu convertido, ele dizia o seguinte: quando nós queríamos saudar um outro, dizia paz e prosperidade. Por que não? Perdão, prosperidade e saúde. Prosperidade e saúde, não paz, prosperidade e saúde. Porque não há paz sem saúde e prosperidade. Quem tem prosperidade numa vida de doença? Quem tem paz numa vida de desgraça? Ninguém tem paz. Então, quando eles saúdam um ao outro com a paz, eles dizem o seguinte: saúde e prosperidade. E aqui o tema é bem sugestivo quando fala a prosperidade, a paz, a prosperidade, a saúde. O verbo está no presente, está, que andam na verdade. E a verdade é quem? A verdade é Cristo. Quantos são em Cristo? Diga bem. Se você está em Cristo, não tem como você não prosperar. Saiba disso. Se você está em Cristo, não tem como você não fluir. Tudo é uma questão de tempo, sabe? Tudo é uma questão de tempo, e o Senhor Deus, Ele tem nos tratado. Pronto, vamos lá. Primeiro ato que Isaac tomou, a atitude: confiar totalmente. Fique nu da justiça própria e se vista da justiça de Cristo. Entenda, se na velha aliança Isaac prosperou sacrificando, hoje você não vive debaixo de um sacrifício. Agora você está em um único sacrifício vivo, que foi Cristo. Ele sacrificou. Não há mais necessidade de sacrificarmos, sim de crer no sacrifício da cruz. Se já houve o sacrifício, entenda, se o cara prosperou usando a justiça própria, imagina agora nós usando a justiça de Cristo. Você vai romper, porque todas as vezes que a situação vier, você diz: já o cordeiro foi sacrificado na cruz, e eu sou vencedor, é por ele. A situação não pode sucumbir àquilo que eu creio. Entenda, no nome de Jesus Cristo. Há alguém falando que a crise, desde 2014, eu vi os pregadores aqui falando, e eu tenho acompanhado. Irmão, quem é Joe aí, irmão? Joe de outro mundo. Não,
Todo mundo está no mesmo lugar, na mesma nação, do mesmo continente. Você está aqui, todo mundo passou a situação junto, ninguém aqui, né? Eu sou psicanalista, formação. Às vezes as pessoas acham que perdoar é esquecer, esquecer é amnésia. Então, todo mundo aqui lembra do que houve, de algumas situações passadas. Todo mundo viveu a realidade que o Brasil está vivendo, mas porém, todavia, escute agora, você não é governado por PT, PMDB, por direita, por esquerda, por centro, de cima, de baixo. O seu governo não é democrático, o seu governo é teocrático, o seu governo vem de cima e no céu não tem crise. Por isso que você vai prosperar, porque você está na pessoa de Cristo. Quando eu mudei para um prédio maior, grande, disseram o seguinte, alguns pastores, eu acho que é do PT, aqueles miseráveis, disseram o seguinte: pastor Domingos alugou um prédio grande, muito caro, entre a igreja tradicional de 50 anos e a igreja IABV. Vai ficar espremido igual a carne do sanduíche. Não vai romper. Eu disse, vem cá, irmão, eu não sou de muito de mandar recado, não. Eu tenho um pavor de mandar recado, nem eu. Eu aprendi com Deus, eu não mando recado por ninguém. Deus vai lá e fala. Porque não está aqui, então você vai falar lá para ele, qual a parte mais gostosa do sanduíche? Ama, filho? O recheio. E está onde? E está onde? No meio. E hoje nós vivemos rompendo, crescendo a cada dia. No meio da crise, sabe? Venhamos prosperando, porque nós cremos que não é mais a justiça da legalidade que o pastor Domingos vivia. Há 4 anos atrás, pastor Batistão, professor de seminário, graça e paz aos amados irmãos. E era uma unção, sabe, irmão? Uma unção tremenda, que se a dengue falasse em línguas, a igreja pegava fogo. De tão frio que é o lugar. E depois que nós entendemos o propósito da graça, do favor, que não é porque você faz, não é a sua formação, não são as suas pós, mas sim o que Cristo já fez na cruz, e que você depende unicamente desse favor, dessa graça, de estar na verdade. Isaac fez isso. Isaac disse o seguinte: o Senhor falou, e tudo que Deus fala, Deus se responsabiliza. E há uma grande problemática, pastores. Nós temos fé para receber, mas nós não temos fé para esperar. E a maior prova de fé é a espera, Eliabe. Vitória vai romper. Vai romper. Espera. Sabe? O nosso Deus, ele capricha, ele não tem pressa. Ele não entrega nada de bolo, como diz a história. Ele é um artesão. Existem 2 tipos de matuto: matuto da cidade e matuto interior. Eu sou o matuto da cidade. E quando eu fui pastor, levantado pela Convenção Batista, e eu fui enviado para o interior. E eu era louco para ver um oleiro fazendo um jarro. Então eu fui morar em Carpina, e Carpina é perto de Tracunhaém. E lá é a cidade do barro. Então quando eu cheguei em Carpina, eu disse: que cheiro, oh, que cheiro, que lugar cheiroso. Bosta de cavalo e de vaca, que lugar cheiroso. Clorifório fecais, para dizer, você é mais educado aqui em cima, né? Aqui não tem legalidade não, né, pastor? Então, todo mundo sabe o que é isso. Não é o que o cavalo, o que a égua faz, o cavalo, todo mundo que faz. Então, cheguei lá, que coisa cheirosa. Então vamos lá, agora, quando eu cheguei lá, tinha um oleiro fazendo barro. E ele começou lá a pisar lá na moinha, e ela começou a fazer um movimento, e ele começou a criar um vaso, e o vaso ficou bonito, e começava a jogar água. Daqui a pouco o vaso ficou grande, e eu fiquei ali abismado. Aí quando o vaso estava grande, e eu mostrando os meninos, ele foi e amassou. Quando ele amassou, o pastor Felipe, eu disse: não faça isso não, estava tão lindo. Ele olhou para mim e disse: lindo para você que não entende, mas para mim tinha defeito. Aí na hora o Espírito Santo de Deus falou: tá vendo? Assim sou eu. Às vezes nós achamos que estamos preparados para receber algo de Deus. Eu sei que a graça é independente de qualquer coisa. Não estou aqui para divergir as mensagens, não. Mas escute. Deus, antes de entregar algo precioso, Ele te torna mais precioso que você já é. Sabe? Você é um vaso de honra. E Deus tem preparado algo muito maior. Então, entenda,
Entregue. Hoje você vive debaixo de um sacrifício único e aceito por todo o tempo. O pai de Isaac, Abraão, é uma tipologia de Cristo, que por meio de sua única obediência lançou uma bênção sobre toda a terra e você. Pastor Roberto leu ontem aqui o texto. E você é filho de Abraão. Você também faz parte dessa herança. Irmão, depois que eu fiquei sabendo disso, eu disse, eu quero tudo que Abraão tinha direito, eu quero. Eu sou herdeiro e eu quero. Para quem me conhece aqui, me acompanha nas redes sociais, a gente tem uma live no Facebook. E eu gosto de postar as minhas pescadas. Eu sou pescador de verdade. E eu pesco com meu filho, Azaf. E eu tenho um sonho de comprar um mulinete que custa R$13.800. Um mulinete, aquela varinha que você vê, 13.800. E tem um sonho, já fui até olhar lá uma lancha. A lancha é 270 mil. Isso é essa que eu quero. Tudo isso é para nas férias, sabe? Enquanto com Azaf lá no Mazão, soltar aqueles quatro mulinetes de R$13.800 cada um assim, isso aí se chama cursear o mar assim todinho, aí lá vem as iscas artificiais, né, de R$500, as mais caras, balançando no meio do mar e pegando aqueles dourados. Vou trazer um para o senhor, viu, pastor Alberto? Trazer um para o senhor. Prá! Aí quem não disse amém não vai ganhar. Então, independente, se você não crê, eu creio, é o suficiente. Entendeu? Eu vou prosperar. Eu não vou prosperar, eu já sou próspero. E vivo isso. Por enquanto eu entro numa baiteira de madeira, mas pago R$60 o dia todo, mas eu já fico como se estivesse na minha lancha. Irmão, quem não sonha não projeta. Não tem como. O seu Deus é muito poderoso e você anda na verdade. E a verdade está em você. Não tem como dar errado a sua vida. Deixa eu falar alguma coisa aqui importante. Deus já fez alguma coisa para dar errado? Não, eu tenho um problema na ossa, já dizia minha avó Bertina. Deus já fez alguma coisa para dar errado? E quem lhe fez? Quem lhe fez? Não escutei. Quem lhe fez? E como é que você vai dar errado? Como os seus projetos vão dar? Não vai dar. O que é que falta para isso dar certo? Se lançar totalmente dos braços daquele que fez a promessa. Se é para ficar, fica. Isaac, ele teve de escolher ou dar continuidade ao seu plano de ir ao Egito, ou ficar, ou permanecer em fidelidade e confiar na promessa do Senhor. Primeiro, escute, primeiro é confiar totalmente. Confiar totalmente. Entregar. Segundo, entregar o que é único. Entregar o que é único. Quem retém sementes não produz, e quem não produz não pode experimentar a multiplicação. Quem retém sementes não produz, e quem não produz não pode experimentar a multiplicação. Às vezes nós guardamos semente, como foi falado aqui, retemos a semente, e quem retém a semente não vive. Eu lembro que eu era seminarista na época, e chegou lá os Gideões, o pastor Alfran, lembra que eles iam nas igrejas pedindo ofertas para comprar Bíblias e Novo Testamento para entregar nas entidades prisionais, hospitais. E eu era seminarista, a Ana Paula a pastora estava grávida de Azaf, primeiro filho, e eu estava com R$1,25 e um vale para ir para o seminário. E o irmão lá, o pastor, disse, quem é que pode dar uma oferta? Ok, aí quando chegou no final do culto, eu chamei ele no escritório e disse assim, eu estou com aqui um dinheiro, e eu senti de Deus. Quando eu disse sentir de Deus, o irmão deu um bote na minha mão, que não deu nem tempo de me arrepender. Ele levou o dinheiro. Aí eu fiquei pensando agora e depois. E agora? E a pastora disse o seguinte, amanhã quando você vir do seminário, você traga o leite do Azaf. Ele já tinha nascido. Disse, e agora? Chegar em casa sem um leite, vai dar problema. Seminarista na época, hoje não, hoje o seminarista é rico. Mas na época era complicado. Aí eu fui para a igreja, fui para o seminário, no seminário voltei para a igreja, cheguei lá, fui orar. E sempre tem um ziba, né, no meio do caminho que entrega a gente. E eu fui lá para o canto orar, no cantinho, que não queria orar por ninguém. Queria ficar lá no cantinho. Aí alguém disse, pastor, chegou o seminarista Domingos lá, ó. Aí o pastor disse, vem aqui orar pelos irmãos. Aí lá vai eu orar. Quando acabou o culto, meia-noite já, um culto de mini vigília, ele me chamou, o irmão me chamou e disse, o senhor pode ir ali comigo? O irmão que a namorada tinha deixado, olha, homem, quando a mulher deixa o homem é com problema. Quando o homem deixa a mulher, não, mas mulher quando deixa o homem, sangue de Jesus tem poder. Por isso que eu fiz psicanálise.
Então, o homem fica problemático. Então, ele me chamou, esse cara vai me alugar até 2 horas da tarde. Aí ele disse, entra aqui no meu carro, eu deixo o senhor em casa. Aí o homem foi, eu vou aqui em Boa Viagem, no supermercado, 24 horas. O senhor quer ir comigo? Uma coisa que o pastor pregou aqui. Tem crente prepotente, eu era um. Estava faltando tudo em casa. E o irmão falou para mim o seguinte, o irmão era oficial da Marinha, e disse, está faltando alguma coisa para... A esposa teve neném, eu fiquei sabendo. Eu disse, não, está faltando nada. E o Espírito Santo disse, mentiroso, está faltando é tudo, fala a verdade. Ai, irmão. Aí eu disse, não, só uma bolsa de leite. Aí ele disse, está certo. E quando eu cheguei assim no corredor, tem profeta, viu, irmão, de verdade. Tinha um irmãozinho, o pastor Roberto, e ele estava limpando lá as prateleiras, 1h da manhã, e ele estava cantando uma música de crente. Deus vai na frente, abrindo, sabe? Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele olhou para mim e disse, ele abre a porta, para ninguém mais fechar. Enche o carro. Irmão, eu disse, é agora. Peguei outro carro. Aí quando eu cheguei lá para pagar, sem um tostão no bolso. Aí o Lucinho, do meu lado, o cão, irmão, eu chamei de Lucinho, para não ficar triste. Lúcifer, o cão, o Pokémon, disse assim do meu lado, disse assim. O irmão não vai pagar não, tu vai passar vergonha. Eu disse, e agora? Aí não tem aquela brincadeira do pica-pau, o pica-pau com asinha de anjo e o outro do cãozinho. Aí o outro do anjinho disse assim, creia, você investiu no reino. Irmãos, Asaf está com 20 anos. Eu fiz uma compra na época de R$125. Eu ofertei R$1,25 e fiz uma compra de R$125. Quando o irmão chegou e disse, só isso? Está faltando? Eu disse, irmão, estou faltando uma casa, está faltando um carro. Soubesse? Então, entendeu, irmão? Investir, você não pode reter o que é único. Quem retém o que é único não vive a multiplicação. De lá para cá, irmãos, nós temos vivido, sabe, períodos de graça e de favor, porque nós entendemos, irmãos, que a melhor coisa é dar. Agora em uma terra fértil, e essa terra que você está pisando é terra que mana leite e mel, terra produtiva, a vinha é produtiva, a videira é produtiva, sabe, a vinho novo é produtivo. Você é produtivo, porque você é a semente de prosperidade. Não é o lugar, é você. E como toda árvore e toda fruta, existem tempos para crescer, consolidar, ficar frondoso e multiplicar, dar frutos. Segundo, eu não posso entregar, o texto nos fala que ele plantou, escute agora, irmãos, o texto fala que ele plantou, não porque a terra era fértil, mas segundo a verdade da palavra lançada sobre a vida dele. Houve prosperidade porque ele optou crer no sacrifício. Ele já tinha experiência com sacrifício. Isaac, ele foi matéria de sacrifício. Ele tinha experiência de sacrifícios, irmãos. E você também tem experiência. Cristo já foi sacrificado na cruz. Você é próspero aonde você chegar. Aonde você chegar, a bênção do Senhor acompanha, como fala em Deuteronômio 28. Onde você colocar a planta do seu pé, o lugar é próspero. Não é por conta do lugar, porque você chegou ali. Você está ali, então vai haver prosperidade. A prosperidade não chegou, não por conta do lugar, mas por conta que a palavra foi lançada nele. Conta-se palavra aqui de Deus sobre a sua vida, que vai romper, que vai crescer, que vai prosperar. Você creia. A dona do prédio chegou para mim e disse assim, pastor, já passou uma semana do pagamento do aluguel, como é que a gente vai fazer? Eu disse, quanto é que é o prédio? Aí ela olhou para mim e disse, como é, pastor? Eu disse, quanto é o prédio? Ela disse, e o senhor tem dinheiro para comprar o prédio? Eu disse, olha, a resposta que eu quero ouvir não é essa, eu estou perguntando o valor. Se eu tenho ou não tenho, senão o problema é seu. Quanto é o prédio? Ela olhou para mim e disse, pastor, 3 milhões. Dou 2.500. Ela olhou para mim e disse, o senhor tem dinheiro? Quer vender? Ela disse, a gente vai sentar para conversar. Eu disse, não, vá para casa orar, que Deus vai mandar provisão. Você tem dinheiro, pastor? Tenho. A conta está cheia.
libra esterlina de crente é fé. Na maioria das vezes nós precisamos de fé, não da matéria, porque Deus, a fé, ela provoca as coisas e as torna real em nossa vida. Por isso que a pastora Ludmila falou hoje, criei, por isso falei. Cremos, por isso falamos. Tudo está no poder da palavra. Profetize e fale. Eu creio. Nós iremos comprar o prédio. Nós iremos romper, porque foi uma palavra lançada sobre nós. Não é o lugar que é próspero, é você que é próspero. Você. Terceiro, se entregue. Depender totalmente. Primeiro, depender totalmente. Sai da sua justiça. Eu ficava preocupado. Você sabia que eu já tive um infarto? Eu com esse corpinho de 15 anos. Sim, o pastor Alfredo, toda vez que me vê, diz assim: rapaz, você não tem barriga, não tem nada. É porque eu uso cinta, pastor. Estou 42 anos, cabelo, barba já ficando branco. Então eu já tive um infarto no púlpito. Eu pregando, daqui a pouco eu vi os irmãos feito aquele cego, quando foi curado, perguntando: o que é que você vê? Eu vejo um bocado de palmeira balançando. Eu vi um bocado de palmeira balançando, eu chamei o pastor auxiliar e disse: toma conta aqui da Santa Ceia. Quando cheguei no meio da igreja, apaguei e acordei do hospital. Sabe por quê? Justiça própria. E eu chegava no púlpito, batia assim e começava a acusar os irmãos. Aquele líder não faz isso, o supervisor não faz isso, o obreiro não faz isso. Aí, teve uma hora que eu senti a presença de Deus tão forte, depois dessa situação dentro do prédio, que eu fiquei com medo de sair do prédio. Aí entrei no carro, bati a porta e disse: o senhor, senta aqui do meu lado, senhor, eu quero falar com o senhor. Senta aqui, que lá dentro parecia que o senhor estava meio bravo comigo, mas senta aqui. Quando o senhor sentou do meu... Cada um tem sua experiência com Deus, viu? Eu sou meio creuso. Senta aí, Jesus. Quando o Senhor sentou, Ele disse: sabe por que você está doente? Porque você quer fazer o papel do Espírito Santo, e isso é pesado a você. Eu li isso num livro do pastor Aloísio. Ele me fez lembrar dessa passagem. Irmãos, desse dia, sabe? Eu relaxei, fiquei legal, coisa acontece, o obreiro liga para mim: pastor, está faltando, esse problema é seu, contador é você, meu negócio aqui é só, de vez em quando a pressão sobe e desce, e eu estou aqui, porque eu estou na graça, eu estou na verdade, e quem está na verdade anda na prosperidade, irmãos. É questão de tempo, sabe? De repente Deus já está agindo. Então, confiar totalmente, depois entregar o que é único, entregar o que é único. Não retenha o que não é seu. Vou repetir de novo. Não retenha o que não é seu. Tudo que você tem foi Ele que deu. Não retenha. Devolva. Ninguém dá nada a Deus, apenas devolvemos. E terceiro, se entregar. Se entregue. A maior semente para quem deseja experimentar a prosperidade dos que andam na verdade é se entregar, não entregar. Vou repetir de novo. A maior semente para quem deseja experimentar a prosperidade dos que andam na verdade é se entregar, não entregar. Mas sim se entregar por inteiro. Você é uma semente de prosperidade. O que sai de nós são frutos que produzem mais sementes. Você é uma semente de prosperidade. Onde você chegar, o lugar vai prosperar. O que sai de você é palavras de prosperidade. Sabe? Você tem que estar onde o Espírito Santo vai estar. Quando eu fui pastor no interior, e a turma descobriu que eu gostava de pescar, e disse assim: pastor, vamos pescar numa barragem. Aí me levaram para pescar. Então vamos. Eu era psicanalista da assistência social. Aí eu fui lá para essa barragem. Só que quando eu cheguei na barragem, tinha um arame farpado, uma cerca, e tinha assim, bem grande: propriedade exclusiva, proibida a entrada. Aí eu parei, eu disse: irmão, você vai entrar no que é dos outros? Não, pastor, mas pode. Eu disse: como é que pode, que tem uma placa que não pode? Mas pode, pastor. Eu disse: tá bom. Quando eu entro, vou enguiçar a cerca, que faça assim, aí o Espírito Santo disse: epa, se passar, Miguel fica do lado de fora. Aí eu voltei. Aí os irmãos disseram: pastor, por que o senhor voltou? Ele disse:
está errado. Se eu for para aí, está errado. Deus não quebra princípio? Deus não quebra princípio. Então, se eu entrar, estou quebrando princípio. É proibido a entrada? Não, pastor, não tem nada a ver, não. Aí eu fui, desobedeci. E entrei. Aí eu vou e entro. Quando eu fui entrar, o Espírito Santo... Miguel ficou lá fora, viu? Entrou sozinho. Eu entrei. Estou lá pescando, irmão. Daqui a pouco eu escuto de longe aquele potocó, 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 potocó. Tó. Tó, tó. 4 segurança da usina. Cada um com a 12. Eu disse, Jesus, quando eu olhei, Miguel, ó, com espada e tudo. Eu disse, eu não disse a vocês, os caras disseram, o que é que estão fazendo aí? Sabe que não pode entrar? Levanta. Aí teve um que olhou assim de longe e disse, eu conheço o senhor. Conheço. Minha mulher já se tratou com o senhor. E eu vi o senhor dando uma palestra lá na prefeitura. O senhor não é o pastor, né? E o que é que o senhor está fazendo aqui? Eu disse, foi eles que me trouxeram. Olha, por conta do senhor, eu vou liberar. Vá todo mundo embora. Aí o irmão foi pegar os peixes. Eu disse, irmão, deixa os peixes aí. Vamos embora. Corre todo mundo. Por que eu estou falando isso? Porque eu quebrei princípios. E onde há princípio quebrado, Deus não age. A Bíblia fala, sede fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Aí, você está orando para Deus te colocar no muito. Se você tem sonegado no pouco, Deus não vai honrar. Porque Deus não quebra princípio. A graça não é libertina. Deus não vai te colocar no muito se você não tem sido fiel no pouco. Seja fiel, sabe? Quem anda na verdade é fiel no pouco. Quem anda na verdade não quebra princípios, sabe? Você é uma semente de prosperidade, como semente do solo fértil da graça. Ela se encarrega de nos nutrir. Então os nossos frutos darão em milhares, serão multiplicados. A dádiva nunca será maior que o doador. Ou seja, aquilo que você recebe nunca pode ser maior do que aquele que te deu. Às vezes nós não rompemos, irmãos, porque Deus conhece o nosso coração. Se eu tivesse uma lancha agora, de 270 mil, e 4 molinetes de cada um, R$3.800, quase. Se o sol tivesse lindo, brilhante, e eu de folga, o pastor Roberto ia dizer o seguinte, pastor Domingos, você pode pregar lá na conferência? Aí eu ia dizer, já tinha combinado com o Azar para pregar. Eu sou sincero, irmão, verdadeiríssimo. Esse pastor, é que eu tenho um compromisso inadiável. E não viria. O que é que isso tem a ver? Quanto Deus tratar, e esse meu lado, o teu também, você não é flor que se cheire, não. Tem um ladozinho do seu aí que Deus vai tratar também. Tá? Estamos todo mundo no mesmo lugar. Deus olhou do céu, não viu um justo. Então, aí Deus vai tratar. Aí, enquanto Deus nos tratar, Deus não pode nos honrar. Porque o desejo de Deus é de nos abençoar com abundância. Não sobre medida, é com abundância. Superabundar. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Sempre que Deus tem é muito. E na verdade o que nós estamos vivendo nesse período é o contragota do que Deus tem para nós. Deus tem muito mais para a videira de Caruaru, de Vitória, de Garanhuns não, é de Toritama e outros lugares aí, o Leal lá. Deus tem muito mais, irmãos. Mas nós estamos vivendo o contragota, sabe por quê? Na verdade, Deus primeiro nos trata. Deus nos trata não para nos maltratar, mas para nos promover. As adversidades que passamos não é para nos maltratar, para nos promover. Sabe, Deus está nos tratando para nos trazer, nos levar em lugares muito mais altos. Estou encerrando já. Olha aqui. João 15:25 fala, todo ramo que estando em mim, não der fruto, ele é cortado. E todo aquele que der fruto, ele limpa, para que produza mais frutos. Escuta só, é impossível estar em Cristo sem produzir frutos. E o termo aqui cortado, no original, quer dizer levantado e cuidado.
Deus levanta a vinha, geralmente quando as plantas, as vinhas, as folhas ficam perto do chão, elas se enchem de poeira, fica pesada e não dão fruto. Então o vicultor levanta, limpa, trata para que ela dê mais frutos. Nós estamos em Cristo, você vai frutificar. Você está na verdade, não tem como dar errado, sabe? Escute. Há prosperidade dos que andam na verdade. Isso quer dizer o seguinte, que há prosperidade em você, Eliabe. Em você, Ronaldo. Há prosperidade em nós. Está em nós, não tem. Isso é inegável, irmãos. Devemos viver nessa realidade todos os dias. Eu estou falando aqui para os irmãos que eu ando em cima de um bote uma vez no mês para pescar. É chamado baiteira. Eu já ando nela. Lá está lá o cara que rema. Ele vai ser o meu marinheiro. Então eu já ando pensando na lancha de 270 mil. Quando eu vendi o meu carro para investir, eu tinha um Fiesta, o nome dele era missionário. O Fiesta quebrava em palmo e palmo. Então, 98. Eu vendi o Fiesta para comprar a laje da igreja. E passamos 3 anos a pé, 3 ou 4. 3 anos a pé. E, rapaz, o missionário era terrível. Tinha hora que me chamaram de bobobim. Tinha hora que o som pegava. Blum, blum. Tinha hora, aí quando o som apagava, o limpador. Quando o limpador parava, o farol acendia. Eu digo, esse atribulado, tem que orar pelo carro, é uma situação, irmão. E eu vendi. E comprei a laje da igreja. E fiquei 3 anos a pé. Irmãos, tem um ônibus ali. Eu morei no Ipsep. E tinha um ônibus ali chamado A Lenda. Ipsep Shop. Eu ficava feito um cavalo. Você já viu cavalo velho? Quando ele... E o ônibus não chegava. E quando o ônibus chegava, eu sentava de lado do motorista e passava a marcha. Aí a pastora e os meninos saíam de perto de mim para não pagar mico. Pai, o senhor está pagando mico aqui. Eu estou profetizando no meu Cobalt. Depois eu fui na concessionária e escolhi um Cobalt. Não tinha dinheiro, mas fui lá escolher. Escolhi. Novo, 0. Quero esse. Hoje eu estou com o carro do obreiro, que o meu está na casa dele, aí ele viajou, eu estou com o carro do obreiro. E o Senhor me deu um Cobalt da cor que eu queria, do ano que eu queria, novão. Porque eu andava profetizando e eu não reti a semente, eu lancei na obra. E aí 3 anos, pastor, Deus estava preparando o melhor. Sabe? Não se apresse, quem planta, não se apressa, porque sabe o que? No tempo certo virá a colheita, e a colheita será farta sobre o seu ministério, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Creia nisto. Aleluia. Escuta agora. No versículo 12 fala que Isaac, no meio da crise, semeou ali mesmo e prosperou. Ele não precisou mudar de lugar para se tornar próspero. A fidelidade é uma semente, e a fé é o que nutre essa semente e a faz produzir frutos em qualquer lugar. A Bíblia fala que ele prosperou naquele lugar. Deus está falando aqui, Lamachai. Você vai prosperar lá naquele lugar. Deus vai te honrar lá. Lá que você vai romper, vai crescer. Porque foi Deus que colocou. E Ele se responsabiliza. Ele está nutrindo a sua semente. Sabe? É fé, é crer, seja na área da faculdade, ministerial, secular, qualquer área. O Deus que mandou é o Deus que se responsabiliza. Sabe, quando Pedro estava lá, triste, angustiado, passou a noite toda pescando, o Senhor pediu o barco de Pedro. E Pedro emprestou o barco, e de repente alguém gritou o seguinte: olha, o cego viu. Aí Pedro, opa, esse cara aí é poderoso. Daqui a pouco alguém disse, ó, o aleijado andou. Aí André disse, ei Pedro, tá vendo aquele aleijado lá que morava vizinho da gente? O cara está correndo. Se Jesus aí curou o cara. Daqui a pouco o mudo começou a falar, o surdo começou a ouvir. E Pedro disse, esse cara tem poder. Daqui a pouco Jesus disse o seguinte, parou o culto. O Senhor disse assim, todo mundo entra no barco e entra no mar. Todo mundo sabe dessa história. Quando entrou no mar, o Senhor Jesus disse o seguinte, agora lança a rede. Qual lado do barco? À direita, nunca à esquerda, viu? Nunca esquerda, sempre direita. Nunca esquerda, sempre direita. E Jesus disse, lança à direita. Qual foi a resposta de Pedro? Segundo a
tua palavra, pescamos a noite toda, mas segundo a tua palavra, tudo está na verdade, que é a palavra. Segundo a tua palavra, lançaremos a rede. E houve a maior pesca de todos os tempos. Alguns dizem que até hoje naquele lugar dá peixe. E eu estou pesquisando isso, que eu quero ir lá pescar. Vamos lá, Zaf. Eu creio, irmãos, sabe? Onde Deus passa, nada fica do mesmo jeito. Onde Deus passa, nada fica do mesmo jeito. Sempre há mudança, prosperidade, poder, milagre, salvação, cura, multiplicação. Sempre vai haver isso. A questão é: ouça a palavra. E Pedro disse o seguinte: eu quero mais saber de pescaria. Eu vou acompanhar esse homem. O Senhor Jesus olhou para Pedro e disse: hoje tu recebe uma promoção, deixa de ser pescador, agora tu vai passar a ser pescador de homens. Deixa eu falar aqui para você. Você já viu alguma vez na Bíblia falando que a sombra de Jesus curava? Sim? Os eruditos? Não, mas da de Pedro sim. Pedro passava e a sombra curava. Sabe por quê? Porque quem planta no ministério de Cristo recebe porção dobrada dele. Quem planta no ministério de Cristo. Havia um ministério de Cristo, essa igreja é o ministério de Cristo. É um ministério de Cristo. Você é mais que abençoado na pessoa de Cristo. Resumindo, encerrando, tenho 5 minutos ainda. Escute agora. Os chineses, quando vêm para um país, presta atenção. Os chineses, quando vêm para o país, ele vem com dinheiro para empreender. O que é que ele abre? Lavanderia. É, chinês. Ele abre uma loja de importados chinês. Xing Ling. E os caras é ruim, não gostam da nota fiscal não, viu? Atribulado eles, brabo. Lá em Recife, tem uma rua lá que é só loja de chinês, aquele olho apertado. Ele abre e ainda contrata gente. O cara quando vem, abre loja de importado. O japonês quando vem, abre o quê? Lavanderia. Fica rico. Português quando vem, abre o quê? Padaria. Fica rico. Italiano quando vem para o Brasil, abre o quê? Loja de massa, pizzaria. Judeu quando vem para o Brasil, abre o quê? Joalheria. Já notou isso? Judeu? Escute. Judeu? Você já viu um judeu pobre? Você já viu? Sabe por que não tem? Porque eles têm princípio de honra. Não tem judeu pedindo esmola, mendigando, porque eles, sabe por quê? Porque desde criança eles aprendem a honrar. Por isso que somente fala a tua palavra como favo de mel. Sabe por quê? Porque os judeus, quando aprendiam a Torá, eles iam lá na louça e arrancavam um pedaço do favo e colocavam na boca. E ele lembrava, é princípio de honra. E eu digo aos meus 2 filhos aqui, eu digo, vocês se tornarão, um será o futuro Moro do Brasil. Ninguém diz amém, mas eu digo amém. Futuro Moro do Brasil. Amém. O outro vai ser dono de uma rede de academia. Vai, irmão. Vocês vão ver, viu? Ah, pastor, por quê? Porque eu ensino. Sejam dizimistas. Oferte mais do que isso. Oferte a sua vida. Se lance para o reino. Primeiro, Deus acima de tudo. Depois as coisas serão acrescentadas na sua vida. Ninguém tem paz sem prosperidade, sem saúde. Epa, minha é o ouro, minha é prata. E a glória da segunda casa será maior que a da primeira. E eu já vi muitos pregadores dizendo o seguinte: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Você vai receber uma casa nova, um carro novo, um casamento novo. Tudo novo. É mentira. Não tem nada a ver. Quem era a primeira casa? Adão. Adão caiu. Jesus veio. E ele disse o seguinte: eu irei morrer, mas eu irei reconstruir o templo em 3 dias. E os religiosos dizem: como é que você vai reconstruir um templo que passara anos para ser construído? Escute, Cristo estava falando e sinalizando para você, para mim, a glória da segunda casa é em você, 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 em nós.
Acredite nisso, essa é a glória da segunda casa. Eu quero orar por tua vida agora, fica em pé. Ramon Shanai. Oh, irmão Suída, cai. Tada, eu sou Shanai. Quem acredita e crer que o milagre da multiplicação daqueles que andam na verdade já chegou sobre a sua vida, eu quero orar por você, eu quero vir aqui na frente. Eu quero orar pelo seu ministério, orar pela sua vida. Eu quero declarar, irmãos, os meus meninos eram pequenos, e tem um bairro aqui chamado Ibiribeira, e lá tem a Lagoa do Araçá, escute. E minha esposa passava com os meninos, a gente ia a pé andando. E minha esposa dizia o seguinte: eu vou morar naquele apartamento, Léo. E os meninos eram tudo pequenininho, e a gente ia andando, passear nessa Lagoa do Araçá, um lugar agradável, um lugar de classe média. E a minha esposa dizia: eu vou morar naquele apartamento. Vou morar naquele apartamento. Hoje nós moramos no apartamento que ela profetizou. Nós compramos uma casa num condomínio boa, e agora ela quer mudar de apartamento. Tem um apartamento lá, um prédio, um condomínio muito caro, grande, e ela ora todos os dias e diz o seguinte: a gente vai se mudar do apartamento para morar nesse grandão. Eu quero agora esse aqui, maior. Irmãos, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Vai fazer na sua vida, sabe por quê? Deixa eu te dar uma notícia que você já está acostumado a ouvir. Sabe por quê, pastor Felipe? Deus vai fazer na sua vida. Sabe por quê? Porque você não merece. Sabe por quê, pastor Leandro? Porque o Senhor não merece. Ah, pastor, não. Quanto mais nós reconhecemos que não somos merecedores, mais favor é estabelecido sobre a nossa vida. Oh, Radassui, creia nisso sim. Senhor, esse povo é teu, são teus. Pessoas que têm colocado a mão no arado sem olhar para trás, têm se colocado na obra. Oh, Ramassui decai. Receba do Senhor milagres agora multiplicados sobre você. Aonde você chegar, o lugar vai ser abençoado, porque a prosperidade não está no lugar. A prosperidade é você. A semente da prosperidade é você. Ramassui decai. Oh.